Shalom, meus irmãos, sejam bem-vindos. Hoje vamos estudar as profecias, mas primeiro vamos orar. Altíssimo Pai, nosso Criador, obrigado pela vida, por ter saúde, por ter discernimento. Agora nos abençoe no entendimento da Tua palavra, a profecia sobre a marca da besta. E te pedimos que nos oriente em nome do Messias e Yahushua, nosso Salvador, te pedimos. Amém. Seja muito bem-vindo, querido. Estamos de volta com o nosso Examinando as Profecias. Hoje vamos estudar sobre a marca da besta na testa. Nós temos aí duas aplicações da marca da besta, uma na mão direita e outra na testa. E pouco se fala sobre esta. E nós vamos ver pelas escrituras e na ótica secular o que realmente significa receber uma marca na testa e o que vai representar na vida daqueles que receberem esta marca. Vamos analisar as culturas antigas e observar que todo o paganismo utiliza esta marca no meio da testa. Egito, Inca, conforme você vê na gravura, Maias, bem aqui, Bali, Índia e Budismo. Então, isso é uma característica das religiões orientais, hinduísmo, budismo, toda sorte de misticismo oriental. Agora, isso também está embebido na nossa cultura ocidental. Eles conseguiram realizar esse feito nos bombardeando por meio de filmes, desenhos principalmente, Aqueles que acompanharam a década de 90 principalmente, foi grande o bombardeio com animes, aquelas séries de aventura que passavam na manchete, Cavaleiros do Zodíaco, Naruto, enfim, um monte de desenhos que trazem esse tal terceiro olho. E filmes de Hollywood também mostram muito disso, no seu simbolismo. Então isso foi bombardeado ao longo dos anos. E isso, na verdade, é uma imitação do que o Criador designou para o seu povo de Israel. Veja o que diz em Deuteronômio 6, 4 a 8. Ouve Israel, Yahuá é o nosso Criador, Ele é o único. Amarás, pois, Yahu, teu Criador, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Observe essa parte. Interessante, as palavras que o Criador determinou trazem a unicidade dele. O Eterno é um. E o mandamento pede que nós o amemos de todo o coração, toda a alma e todas as forças, físico, mental e espiritual. Isso é entregar a alma, entregar o coração por completo, o corpo ao serviço do nosso Criador. O Criador não nos obriga a nada, Ele não nos força, Ele respeita o nosso livre arbítrio, por isso que Ele requer o nosso amor. O que Ele pede é uma adoração espontânea, é uma obediência consciente. E interessante porque bem aí, entre os frontais da nossa cabeça, da nossa testa, nós temos o lóbulo frontal, é a parte do cérebro da frente que é responsável pela consciência, razão, juízo, tudo de maneira consciente, de maneira ordenada, de maneira pensada, pois o culto do Criador é racional. Bem, a diferença entre o selo do Criador na testa e a marca da besta é esta, que a marca da besta contém o número, o nome da besta. Seu nome está lá, seu número está lá, sua marca está aí. Mas o Criador, ele coloca seu próprio nome no seu povo. Em Apocalipse 14, verso 1 diz: Olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai.
Yud Rei Vav Rei. E cuidado com aqueles que negam a pronúncia rei, né? Nosso R. Rei é uma letra muito especial que ordena a contemplação. Yud Rei Vav Rei. Yahuá, o grande eu sou. E os servos do Altíssimo têm esse nome escritos na sua testa. Eles submetem sua adoração, sua obediência ao Criador, tem o nome dele, são seu povo. Por outro lado, a besta requer também um sinal na testa. Veja que coisa interessante. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, e agora é a parte que nos toca nesse estudo, ou nas suas testas. E que sinal seria esse? Nós vamos revelar nesse estudo o que é a marca da besta na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Existem tecnologias hoje como a do Elon Musk, né, o Neuralink, que pretendem instalar um chip bem aí na testa, né, ou na parte occipital, né, a parte de trás da cabeça, para interligar por meio de fios muito finos o cérebro, né, o córtex cerebral. Existem ainda dispositivos como eyeglass, né, modernos, que pretendem também, de certa forma, interligar a visão, né, que está ligada com o sistema cerebral, a um chip. Porém, nada disso é tão considerável quanto o que nós vamos ver agora sobre o terceiro olho. O tal terceiro olho, que é também chamado de olho da mente, ou olho interno, é um conceito místico e esotérico, de um olho invisível especulativo, geralmente representado como localizado na testa, que fornece percepção além da visão comum. Então, qual é a propaganda que o pessoal da Nova Era, os ocultistas, os místicos, os médiums fazem desse terceiro olho? Olha, é algo positivo que vai te empoderar de visão fora do comum, você vai ter superpoderes desbloqueados. O que é que eles não estão falando sobre tudo isso? Você vai ver a diferença entre a marca na testa, e aliás, essa marca é feita fisicamente pelos iniciados no hinduísmo. Se você vê vários hindus, né, eles têm aquela marquinha vermelha no meio da testa. Se você observar, também em várias outras culturas eles colocam uma espécie de objeto pendurado no meio da testa. Mas isso na percepção espiritual, né, o tal do terceiro olho é frequentemente associado a visões religiosas, clarividência, né, a habilidade de fazer previsões, enxergar o futuro e etc. Capacidade de observar chakras e auras, ou seja, né, nessa mentalidade mística, eles acreditam poder discernir espíritos, né, energias ruins, energias positivas e etc. Pré-reconhecimento e experiências extracorpóreas. Então a Nova Era, ela difunde a ideia de que projeções astrais, de que sonhos lúcidos, de que visões, essa coisa toda é algo positivo e algo que vai tornar alguém poderoso. E as pessoas que alegadamente têm a capacidade de utilizar seus terceiros olhos são algumas vezes reconhecidas como videntes. E nada disso é do Criador. E você já percebe pela característica misteriosa, uma característica desassociada da fé, da confiança no Criador, desassociada da humildade, da submissão que deve existir por parte daqueles que querem verdadeiramente aceitar a salvação que o Criador manifestou por meio do Messias lá no Calvário. Então, tudo isso vai redundar em consequências terríveis, e todos os que receberem a marca da besta vão manifestar essas condições terríveis. E você observa na figura uma coisa interessante. A glândula pineal, ou terceiro olho,
eles funcionam como, na verdade, uma antena receptora, né? Onde você recebe ali impulsos, comunicação, controle dos espíritos guias, como eles chamam. Então, a marca da besta, ao oposto da marca do Criador. O Criador espera que nós o amemos de todas as forças, de todo o coração, com toda a nossa alma. E isso é algo voluntário, algo não controlado. Nós não somos robôs para sermos controlados. Mas na nova era, na mentalidade ocultista, esse receptor, que é a glândula pineal, que eles chamam, que fica ali, naquela partezinha interna da cabeça, que também está associada, segundo eles, com impulsos animais, reptilianos, né? Intuição, essas coisas todas, né? Eles dizem que é um sexto sentido que se abre. Isso é controlado. Uma entidade pode entrar e, na verdade, é para essa função que eles utilizam para receber o controle de espíritos. Por isso, a meditação é uma parte fundamental para desenvolver esse terceiro olho, né? Onde você esvazia sua mente e outra mente assume o controle do seu corpo. Essa que é a verdade revelada. E aqui estão alguns sintomas reconhecidamente aceitos por estes que praticam a abertura do terceiro olho. Olha o que eles dizem. Quando se abre, representa a adição de um sexto sentido. E isso tem impacto em todos os outros sentidos. As cores podem parecer mais brilhantes ou mais intensas, pode-se notar aromas estranhos ou inesperados, e os sabores de alimentos familiares podem parecer semelhantes, mas notavelmente diferentes. Novos sons podem ser ouvidos e até o toque pode ser diretamente impactado de várias maneiras. Essa experiência pode parecer alucinógena e bastante perturbadora. Por quê? Porque há um aumento da percepção e a pessoa começa a sair do normal. Aquilo que o Criador fez para nós e começa a perturbar a mente. Sua visão fica perturbada. Seu sentido se perturba. Em segundo lugar, os sonhos se tornam mais vívidos, intensos e bizarros. Eles descrevem assim. Essas mensagens se misturam com seus sonhos naturais e se tornam uma experiência caótica e conflitante que pode ter um impacto profundo no sono. Não é incomum alguém experimentando isso procurar medicação na tentativa de forçar um sono mais repousante, o que pode promover atrofia no terceiro olho. Então olha o que eles dizem. Não deve procurar ajuda não para dormir. Por quê? Porque o diabo não quer que você descanse e repouse sua mente. Porque é no descanso, no sono, que nós repomos nossa energia. E a nossa mente fica leve e pronta para nova atividade. Eles querem que a pessoa fique perturbada e passe a cair em uma decadência terrível, até o ponto da pessoa enlouquecer. É isso que acontece se alguém não dorme direito, né? Bom, eles dizem ainda que as consequências de abrir o terceiro olho, e aqueles que receberem a marca da besta vão passar por isso, são dores de cabeça enormes e um peso sobre o corpo. Veja, é comum sentir dores de cabeça e sentir que o corpo ficou mais pesado, sem realmente aumentar a massa. Ela pode espalhar disfunção para as outras partes do sistema. É importante observar que a presença de sintomas físicos sempre deve ser examinada por um médico para descartar outras causas potenciais de doença. Então você vai querer isso para a sua vida, meu querido? Você que está envolvido em nova era, em até tratamentos alternativos, na medicina do SUS, que eles já estão promovendo, isso aí eu já tenho falado muito no canal Neemias Gomes, a Gemima também tem vídeos sobre o assunto, terceiro olho, etc. E tem cristãos aí promovendo esse tipo de prática. Acredite, isso está se popularizando cada vez mais. Você quer isso para a sua vida? E ainda no quarto sintoma, desapego da realidade. Ou seja, a pessoa vai enlouquecer. Quando o terceiro olho se abre, este senso de aterramento é fortemente impactado à medida que a consciência de outros planos da realidade interfere na consciência mundana. Ocorre com frequência um sentimento de desapego do significado anterior da realidade
impondo um sentimento de que nada é real e que tudo é apresentado na forma do engano. Pode tornar-se extremamente difícil recuperar um senso de compreensão e clareza sobre o mundo e o apego da pessoa a ele. Então, a pessoa começa a sair da realidade e embarcar numa fantasia, numa ilusão, acreditando que a realidade é ilusão. Veja que jogada terrível de Satanás. E a pseudociência moderna prega isso, que vivemos numa ilusão, tudo é uma fantasia, o mundo não é real, nada é real. Vai nessa. Em quinto lugar, o rompimento do relacionamento. Como resultado, uma outra natureza dos relacionamentos pode se tornar conhecida e os relacionamentos anteriormente fortes podem subitamente parecer superficiais e sem sentido. A desonestidade se torna mais aparente e os pequenos enganos do dia a dia podem se tornar intoleráveis. Consequentemente, os relacionamentos interpessoais podem experimentar uma tremenda agitação com a abertura do terceiro olho. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a ver maldades, malícia, e de forma aviltada, né? De forma mais patente nos outros. Então elas vão se afastar, vão brigar. Então vai haver muitas rupturas de relacionamento, né? Muitos problemas advindos desse tal terceiro olho. E o mundo vai mergulhar nisso, né? Aqueles que recebem a marca da besta. As escrituras dizem que o homem carnal por si só já é cego espiritualmente. Imagina se ele abrir o tal do terceiro olho, né, que é a antena receptora dos demônios. Efésios 1,18 diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então Paulo escreve aos Efésios falando sobre a necessidade de ter o nosso entendimento espiritual iluminado. Isso é por meio das escrituras, é por meio da oração, é por meio da comunhão com o Pai, né? E assim nós vamos entender a esperança do nosso chamado, saber o que realmente é importante nessa vida que estamos aqui. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória do Messias, que é a imagem do Criador. Então tudo isso, o terceiro olho, a marca da besta, o secularismo, o mundanismo em si, ele é na verdade uma venda que nos impede de enxergar a verdade, que é o Criador, que é o Messias, que são as coisas espirituais, as promessas que nós temos nas Escrituras. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. 2 Pedro 1,9. Na verdade, a nova era diz que não existe pecado, faz o que tu queres, será o todo da lei, a lei de Telema, né? E a proposta deles é essa, é você confiar em entidades superiores, e isso é iluminação, isso é evolução para eles. Imagina. Por isso, queridos, que as Escrituras nos advertem que aquele que adorar a besta, a sua imagem, recebeu o sinal na testa, olha só, terceiro olho aí, ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Iá, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, 9 e 10. Meus queridos, você nunca vai querer pôr essa porcaria na sua vida. Nem o chip na sua mão, nem abrir o terceiro olho, porque isso representa uma desvinculação da sua alma do Criador. Acredite, você não vai ver anjinho, ver o céu não, com a abertura do terceiro olho. Você vai ser manipulado e controlado por demônios, e isso nós não devemos aceitar de maneira nenhuma. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, aqui Neemias Gomes, comunicando a palavra do Criador, este alerta que deve ser levado ao máximo de pessoas que você puder levar. Em nome do Messias e Yahushua, pedimos que Ele nos abençoe e nos guarde todos esses males. Até um próximo estudo.